Alô, pessoal. Como o tal do Tourinho ficou provado que é apenas um criminoso, um difamador barato, mentiroso compulsivo, evidentemente não vale a pena examinar a filosofia de um tipo desse. Não posso tratar um criminoso, dar a um criminoso, né, a honra de tratá-lo como um filósofo. Mas, em todo caso, pode admitir a hipótese de que um personagem tão desprezível quanto ele seja inteligente. Afinal de contas, existe muito psicopata inteligente e talvez este seja um deles. Mas não é o caso, absolutamente. O sujeito é uma besta quadrada, ele não entende nada do que lê. E, inclusive, é impressionante que num texto desse enorme que ele pretende me contestar, como é que pode contestar se ele não cita uma única frase minha? Né? O que ele faz é o seguinte, ele apresenta a sua versão do que eu digo, versão que não corresponde absolutamente nada ao que eu disse, e daí, em seguida, ele tenta refutar aquilo. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Ele diz, para ele, Olavo, todo filósofo tem razões ocultas, nunca escreve tudo o que pensa. Método de leitura que ele afirma, só dando risada, basear-se em Léo Strauss. Daí, Olavo poder afirmar, afinal, apelando para razões ocultas, a gente afirma o que quiser, que o projeto de Kant no porão clandestino da filosofia é destruir o cristianismo. Ora, em primeiro lugar, esse método de sondar razões ocultas ou intenções ocultas, eu mesmo o contestei seriamente na aula 297, o que significa que eu não o uso. E, em segundo lugar, este método é mesmo do Léo Strauss. O Léo Strauss dedicou grande parte da sua obra a isto, a usar até procedimentos de interpretação esotérica em textos filosóficos. Isso quer dizer que esse sujeito ele não entende o que eu digo e não sabe nada da filosofia do Léo Strauss. Já começa por aí. Por isso ele me atribui esse straussismo. Ora, o método que eu uso para interpretar o Kant, eu reconheço que não está muito claro, porque é uma exposição oral. Eu não tive tempo de escrever o que eu estava escrevendo sobre o Kant, comecei o livro, não terminei, né? Que era assim, o mundo de Immanuel Kant e o mundo em que vivemos. O método era, para dizer a verdade, era o oposto simétrico do método Strauss. O que eu descobri, eu acredito que esse método foi criado por mim, não sei se tive antecedentes ou concorrentes, mas até onde sei, sou eu só o único que uso isso, é investigar as consequências que uma filosofia tem por força da sua estrutura e para além das intenções conscientes do filósofo e do conteúdo explícito das suas teses. Por exemplo, Karl Marx passou o tempo todo pregando a tal da ditadura do proletariado e anunciando a vinda dela. O que vem, na verdade, é a ditadura dos intelectuais sobre o proletariado. Isto foi um desvio do marxismo, de certo modo foi, porém isso estava dado na própria estrutura interna do marxismo, onde ele, sabendo que os proletários continuavam precisando, segundo ele disse, do guiamento dos intelectuais, não examinou a função dos intelectuais dentro do movimento revolucionário, como viria a fazer mais de 100 anos depois do Antônio Gramsci. Né? Mais de 100 anos depois, não, vamos dizer, 70, 80 anos depois do Antônio Gramsci. Né? Então, essa noção obscura dos intelectuais dentro do processo revolucionário, que está embutida na estrutura da filosofia do marxismo, teve efeitos históricos que Marx não poderia nem imaginar. Tá certo? Do mesmo modo, examinando a filosofia do Maquiavel, né, eu observei, dentro da estrutura do pensamento dele, uma série de confusões que acabaram produzindo confusões históricas, que o Maquiavel não poderia nem imaginar. Tá certo? Por que isso acontece? É muito simples. Quando uma filosofia se transforma numa ideologia, num movimento de massa, a estrutura dela, tá certo? A estrutura da sua argumentação, do seu mundo de conceitos, acaba se transformando numa estrutura de ações e forças políticas reais. E as dificuldades que existem na estrutura teórica aparecem, então, transformadas em conflitos históricos reais. Isso aconteceu exatamente do marxismo, e era isso que eu estava tentando captar aqui no Kant. O que isso tem a ver com a ideia das intenções ocultas? Absolutamente nada. Até esse Le Monde Diplomatique, né? Embora esse seu Tourinho não cite nenhuma única frase minha, o que é estranho, é como discutir o texto do cara sem citar o texto. Né? O Le Monde Diplomatique, ele coloca lá uma imagem de uma frase minha onde eu digo que
o kantismo, ele acabou resultando, no fim das contas, na ideologia de gênero. Né? Será que eu peguei isso pelo método do Strauss, ou por um método caricaturalmente copiado do Strauss? Ora, então eu teria dito, de fato, a maior estupidez da história da filosofia. Quer dizer, como é que Kant poderia imaginar a ideologia de gênero naquele tempo? Nem imaginá-la e muito menos escondê-la. Isso estava fora do universo dele. No entanto, e eu posso explicar isso melhor outro dia, como é que a estrutura da cultura kantiana sustenta a ideologia de gênero, tá certo? O fato é o seguinte, é que se nós nada conhecemos do mundo real em si mesmo, mas somente as aparências fenomênicas, não há nenhum único motivo por que as aparências fenomênicas devam ser iguais para todos os seres humanos, que é um pressuposto que está no Kant, é a razão humana. Eu digo, muito bem, mas a razão não funciona assim por si mesmo, é um osso duro de roer você criar discussões públicas, até chegar numa abordagem racional da coisa. E, de qualquer modo, a abordagem racional é uma coisa e a percepção é outra. Né? Então, não havendo nenhum motivo pelo qual todos os seres humanos percebam as coisas iguaizinhas, e de fato elas não percebem, tá certo? Então, não existe, kantianamente falando, um argumento suficiente para você rejeitar a ideia de que um sujeito vê a coisa de um jeito e o outro vê a mesma coisa de outro jeito. Portanto, se o sujeito acha que um cara que nasceu como homem, que nós vemos como homem, ele se imagina e se sente mulher, me dê um argumento kantiano que eu possa opor a ele. Não há. Eu posso opor argumentos de ordem do realismo filosófico, que aquilo que nós vemos é a realidade efetiva. Ou seja, se eu vejo um homem com órgãos masculinos, ele pertence ao sexo masculino, e se eu vejo com órgãos femininos, ele pertence ao sexo feminino. Então, isso seria realismo filosófico. Mas, kantianamente, não tem como argumentar aí. Não pode haver um argumento kantiano contra a ideologia de gênero. Então, não quer dizer que o Kant pensou secretamente a ideologia de gênero para sacanear o cristianismo e inventou. Falou, ora, aí você está me atribuindo uma estupidez que está tão abaixo da minha possibilidade que só pode ser sua própria. Não é isso? E, em segundo lugar, o Léo Strauss, de fato, ele usa esse método. E é curioso, por que ele me associa ao Léo Strauss, né? Certamente ele ouviu falar de neocons, os neocons são discípulos do Léo Strauss, e o Olavo deve ser um neocon. Tanto esquerdista idiota já me chamou de neocon, sem reparar o número de artigos que eu escrevi contra os neocons. Né? Então, veja, mas o que esperar do sujeito que escreve esta coisa que ele escreveu olha aqui. Agora, de modo absolutamente irresponsável, Olavo afirma que um projeto como o de Kant está na origem do regime político iraniano. Eu não falei nada disso. O que eu disse é que se há coisas que um cristão, um crente, pode pensar na sua vida privada, mas não pode expor em público, tá certo? Então você criou uma situação parecida com aquela que o regime iraniano impõe aos crentes não islâmicos. Agora, partir daí para dizer que eu coloquei o Kant como antepassado, o precursor do regime iraniano, isso é coisa de um charlatão, de um vigarista, meu Deus do céu. O sujeito, evidentemente, ele não sabe ler, ele faz uma confusão atrás da outra. Agora, pior é que ele indica um outro sujeito, um tal Daniel Salgado, que escreveu um artigo criticando a minha versão do Carpo. Então, veja, é uma coisa comum entre todos os artigos anti-olavistas, primeiro a sua extensão. Os jornais e revistas concedem a esses artigos 10 vezes mais espaço do que a média de artigos. 10 vezes, 10 ou mais. Né? Segundo, todos eles começam com um vasto nariz de cera, tipo captatio benevolência, para ganhar a simpatia do leitor, e só vai entrar no assunto depois da metade. Esse aqui também. Mas esse tal Daniel Salgado é melhor ainda porque ele começa com a infância dele aos 3 anos para chegar a descer o cacete do Olavo lá na página 10. Né? E o que ele diz do Carpo, ele reclama porque diz, tudo que esse Olavo escreve sobre o Carpo mostra que ele tem ódio da esquerda. E o que tem de errado ter ódio de gente que matou 100 milhões de pessoas? Tem alguma coisa de errado nisso, pô? Errado tá você, que defende esse filho das putas. Isso é que é errado, isso é que é anormal, isso é que é doente, porra. Quer dizer, você adora essa gente toda, não pode falar mal deles? Ora, vou te contar direito a história do Carpo, que você não entendeu Piciroca. Hein? O Carpo, na Áustria, ele era um adepto teórico do regime do chanceler Dollfuss, que era um regime autoritário, quase fascista.
mas que era antinazista e anticomunista ao mesmo tempo, e que está tentando defender o país contra a dupla revolução que eles estavam preparando. O Karpov sempre foi um defensor do regime, né? E escreveu 2 livros, A Missão Europeia da Áustria e O Caminho para Roma, que são livros de defesa inflamada do regime Dollfuss, né? Quando ele chegou no Brasil, houve um grupo comunista, parece que de Minas Gerais, que denunciou a chegada de um perigoso fascista, porque sabia da ligação dele com o Dollfuss. E, sabendo que o Dollfuss foi assassinado pelos nazistas, né, e que ele era o chefe da resistência austríaca contra o nazismo, um comunista mistura tudo e diz, não, esse cara é de direita, então é nazista, mesmo que tenha sido assassinado pelos nazistas. Bom, a fofoca pegou e até um visitante eminente e respeitável, como Jorge Bernanos, acreditou na história e escreveu um artigo contra o coitado do Karpov. Mais tarde, alguns comunistas mais sensatos mostraram que aquilo era um absurdo, o cara não tem nada a ver com os nazistas, ele saiu de lá fugindo dos nazistas, meu Deus do céu. O cara sai da Áustria porque foi invadido pelos nazistas, e ele é acusado de nazista. Então, o que a esquerda fez? Ganhou a adesão do Karpov. O Karpov, no Brasil, se tornou, digamos, 1 ano e pouco depois do golpe militar, ele se transformou num opositor do regime militar e num porta-voz da esquerda. Não é isso? E daí eles decidiram apagar a história dele na Áustria. Sumiu. E a versão oficial, foi, não sei qual autor comunista disse isso, não, ele nunca apoiou o regime do Dollfuss, ele só estava com ele pela comum defesa antinazista. E não é verdade. Ele era um católico conservador, exatamente como o Dollfuss, e os 2 livros dele provam isso 100%. Mas a esquerda varreu isso para baixo do tapete. Eu, quando li os primeiros escritos do Karpov no Brasil, eu vi que a ideia do catolicismo conservador ainda estava ali, claríssima. E que foi aos poucos que ele se transformou num esquerdista. Mas o principal amigo dele, que era o Carlos Heitor Coni, me disse o seguinte: o Karpov rezava escondido, ele tinha medo que o pessoal, os amigos comunistas, descobrissem que ele era cristão. Esse depoimento é importante. O Coni nunca foi homem da direita. Ao contrário, também se tornou um ídolo da esquerda. Então, eu não vejo por que duvidar do depoimento dele, não é certo? E eu na época, escrevi assim, na introdução dos Ensaios Reunidos, eu escrevi, eu não conheço as obras austríacas do Karpov. Elas nunca foram traduzidas. E eu não tenho acesso, elas são coisas raríssimas, nem na Áustria você encontra. Mas eu creio que, a julgar pelos primeiros escritos dele no Brasil, ele era de fato um católico conservador. Depois virou outra coisa. A esquerda escondeu isso, mas devemos investigar. Daí veio um sujeito chamado Mauro Ventura, que não é o nosso Mauro Ventura, artista gráfico que trabalha com a gente, é um outro, que foi lá, achou os escritos austríacos do Karpov na biblioteca, leu e chegou exatamente à mesma conclusão. Como bom esquerdista que é, o Mauro Ventura, ele me cita na bibliografia, mas não dá o reconhecimento de que eu tinha anunciado com antecedência a tese que ele confirmou. Aí também, para um esquerdista, já é demais, né? Então, essa é a história. O que este vagabundo desse Daniel Salgado tem a dizer contra isso? Nada, nada. Só quer fazer fofoca e acusar o outro de ódio, violência e intolerância. Cadê o ódio? Cadê a violência? Cadê a intolerância, seus bosta? O que eu preguei de intolerante? Quando que eu preguei, vamos dizer, a prisão de um sujeito por ter ideias, ou por ser homossexual, ou por ser transexual, ou por ser qualquer coisa, a não ser ladrão e assassino? Eu só preguei a prisão de ladrões e assassinos. E isso é intolerância? Agora, e vocês que defendem o regime que prende todos os opositores, e que dão aos homossexuais o destino que se dá a eles em Cuba? São todos confinados num campo de trabalho, campo de concentração. E a gente fala contra isso, e nós somos os intolerantes. Ora, então vem esse bando de mentirosos, vagabundos, filhos da puta, aproveitadores, como esse Daniel Salgado e esse outro aqui, tá certo? Para inventar história contra mim. O lugar de vocês é no Tribunal de Justiça, gente, respondendo pelo que vocês escrevem. Tá certo? Isso não é discussão de ideias, não. Vocês não têm ideia nenhuma, rapaz. Esse escrito do Daniel Salgado é absolutamente ridículo,
porque é um imenso nariz de cera, para depois chegar, bom, o que você tem contra o que o Olavo escreveu sobre o Karpov? Ah, o Olavo tem raiva da esquerda. Mas claro que tem, a esquerda é gente como você, como é que eu não vou ter raiva disso, pô? Porque não quer dizer que eu vou pregar que você tem que ser preso e torturado e calado. Não. Agora, o que dizer de um vagabundo como este Tourinho, que diz que nos meus cursos quem discorda é expelido, imediatamente é expulso. O que é isso? Meus alunos, vocês que me ouvem, por favor, deem o seu depoimento. Alguma vez vocês foram punidos ou expulsos de uma aula, não do curso, de uma aula, por ter discordado? Ora, eu me lembro assim, o aluno que mais discordou de mim, que é o Fábio Salgado de Carvalho, praticamente discordado toda a aula. Eu sempre considerei um dos melhores alunos que eu tinha. E até hoje, ele reconhece o tratamento que ele recebeu e assim, todos os que me enviam objeções, perguntas, dificuldades, todos são sempre bem tratados, sempre foram. Seu filho de uma puta, seu vagabundo, seu prostituto de merda, Tourinho, vai mentir contra a sua família. Tá certo? Agora, depois vem, ele dá como exemplo, ele diz que eu sou o maior dos intolerantes e odientos. Prova disso é o Jean Willis, que teve que fugir do país por medo de ser assassinado. Quer dizer, eu estou mandando assassinar o Jean Willis? É o que está insinuado no seu texto, seu vagabundo. Hã? Seu criminoso de merda. Hã? Ora, a única ameaça conhecida e provada ao Jean Willis partiu de um sujeito que meses antes ameaçou me matar e publicou: estou aqui nos Estados Unidos para matar o Olavo de Carvalho. Isso, na verdade, 2 anos antes. Ameaçou também matar o Nando Moura e a Joyce Hasselman. Ou seja, ele não está matando as pessoas por serem esquerdistas, ou serem líderes gaysistas. Então, o que eu tenho a ver? Eu sou uma vítima do mesmo cara, ô seu vagabundo, e você joga em mim a culpa do que o cara está fazendo? Ora, você não merece que a gente te dê 2 minutos de atenção. A única coisa que você merece é assim, a gente olhar para você e mandar você a merda. Tá? É o que você merece, é o que os seus alunos vão fazer com você. Tchau, gente.